nesse tempo. Existem 4 grandes objeções à fé, 4 grandes obstáculos que surgem para impedir as pessoas de crerem em Deus. E todas elas são de natureza intelectual, racional. A primeira é a que diz que é impossível provar a existência de Deus. É o primeiro e o grande argumento que os ateus e os incrédulos vão trazer. Me prove que Deus existe e eu vou crer nele. Ora, mas se porém nós pudéssemos provar a existência de Deus, então ele não seria Deus. Porque justamente aí é que está o campo da soberania divina, de Deus escapa ao nosso laboratório. Deus não pode ser medido, Deus não pode ser pesado, Deus não pode ser codificado, não pode ser avaliado. E de fato Deus não existe como todas as demais coisas existem e que podem ser provadas. Deus não existe como existe esse óculos que é feito de vidro, plástico, metal. São moléculas, átomos, matéria, energia, nesse formato. Isso um cientista pode examinar. Ele pode dizer as suas propriedades físico-químicas. Deus não existe assim. Ele não faz parte desse mundo físico. Deus não existe, vou pegar um exemplo mais difícil, o ar que a gente não pode nem ver. Nós podemos sentir, né? Mas também assim Deus não existe. Alguém poderia dizer, eu não vejo Deus, mas eu sinto Deus. Mas isso também é apelar a um certo romantismo. Como se a gente pudesse provar a existência de Deus por meio do que eu sinto. Nem isso Deus permite. Deus não existe porque algumas pessoas sentem que Ele existe. Também sobre isso Ele está ali, acima. Deus não existe como existe a luz. Deus não existe como existe a energia. Deus não existe como existe matéria. Ele está acima, porque todas essas coisas foram coisas criadas por Ele. Por isso que aqui a gente já pode de cara refutar, né, as filosofias e os espiritualismos panteístas, esotéricos, que tentam confundir Deus como uma espécie de energia cósmica do universo. Algumas pessoas assim definem Deus, né, como uma energia, uma coisa que vibra no universo, e se a gente se conecta com Ele, então também as nossas vibrações vão boas e a gente consegue materializar coisas boas. Tudo papo furado e esotérico, do mais barato. Deus não se permite se vincular a nenhuma dessas leis do campo metafísico. Energia, Deus não é energia. Quer energia? Fio dentro da tomada. Você vai ver energia, vai sentir energia, vai provar energia, vai experimentar, vai testificar que ela existe. Deus não pode ser provado assim, tá? Então não pode ser provado pelo meio físico, medido num laboratório, mas também não pode ser provado pelo meio emocional. Então cuida o que você diz também como cristão, eu sinto Deus. Isso não é prova que Deus existe. Ele não depende da tua emoção, do que você sente. E Deus também não depende do nosso labor filosófico, das nossas ideias metafísicas a respeito de Deus. A nossa realidade em relação a Deus, nós vamos falar de Deus, ela é muito pequena. É um espaço pequeno no qual Deus não cabe. O nosso mundo relacional é uma bolinha, se é que a gente pode fazer qualquer tipo de comparação,
o tempo também da nossa existência é uma fração de um microsegundo do que representa a eternidade de Deus. Então, Deus não é uma ideia, um conceito que possa caber dentro da nossa realidade de espaço e tempo. A realidade de Deus está fora do círculo, que somos nós. É maior, está fora e é maior. E nós tentarmos, diz que a bolinha aqui, e nós tentarmos de nós para Deus, isso é religião. É religião. Agora, tem umas 8 vezes. Continua ali, ó. Vem aqui. De nós para Deus, não funciona. Isso é religião. Mas, quando vem de fora para dentro, Deus vem e se revela, Deus se apresenta a nós, Deus diz quem Ele é, como Ele falou lá para Moisés na sarça ardente, quando Moisés perguntou como é o teu nome. Eu vou dizer lá para o faraó, quando ele me perguntar que me mandaste para libertar o povo de Israel, o que Deus disse lá? Eu sou o que sou. Eu sou o cara. Não tem um nome. E eu sou, em hebraico, o aramaico antigo, língua que eles falavam lá no Antigo Testamento, é Yahvé. Yahvé, eu sou. Isso que Deus é. Ele não tem nada que a gente possa usar para comparar, para construir alguma outra ideia. Deus é uma projeção das nossas ideias. É o segundo argumento, a segunda objeção que se levanta contra uma fé num Deus Criador. Se a primeira é que os ateus dizem, não dá para provar Deus, eu também concordo, não dá para provar Deus. Mas isso não é argumento que não existe. E o segundo é, as pessoas que não acreditam em Deus, elas têm uma tese, elas dizem que nós, percebendo a nossa pequenez, nossa fragilidade, nossos limites, idealizamos eternidade, superpoderes, uma bondade que nós não temos imanente em nós. Então nós projetamos um ser superior, bom, perfeito, poderoso e eterno. E ao longo da evolução humana, então construímos essa ideia de um super-homem, ao qual então chamamos de Deus. É isso que os detratores da fé dizem, né? Mas se nós formos francos e honestos e olharmos para dentro de nós, vamos perceber que essa projeção de uma ideia, ela não estaria lá se nós não tivéssemos recebido da parte do Criador algum sinal da sua revelação e de que algo dentro de nós está faltando. Quando nós estamos, na verdade, percebendo a nossa condição limítrofe, nós percebemos que há algo errado aí. Nós não fomos feitos para isso. Não é sério. A gente nasce, melhor das hipóteses, chega aos 80, 90 anos, fraco, doente, velho e morre. Isso se não morrer antes, uma doença, um acidente. E aí acabou. Algo dentro de nós diz que há uma saudade de Deus tão grande, o tamanho do Éden. Quando nós olhamos na revelação da Gênesis, segundo livro de Gênesis, que aquele Adão primordial e esse Adão caído tem poucas coisas em comum. Reserva tão somente ainda a imagem de Deus Criador. A terceira grande dificuldade
dificuldade que se levanta contra a fé é aquela que diz que religião, crença em um Deus superior, só fez o mundo ficar pior. Provocou inclusive guerras. Algo que ainda nos dias de hoje, bastante civilizado, a humanidade ainda convive com guerras religiosas, guerras em nome de Deus. Muitas pessoas vão culpar muitas coisas que acontecem, muitas violências humanas, a ideia da hipótese de Deus. Eu não sei se alguém de vocês já leu o livro, aquele famoso Richard Dawkins, que escreveu Deus, um delírio. E ele levanta essa tese de que o dia que a humanidade abolir a religião, todas as religiões, todas, o mundo vai começar a progredir de fato. E o que está nos segurando os avanços é justamente a teimosia de dizermos que existe uma coisa chamada Deus. E põe a culpa então no sofrimento, como essa imagem pode mostrar aí, uma enchente. Como pode um Deus de amor permitir? Se Deus existe e Ele diz que Ele é amor, como Ele pode permitir que exista guerra, violência, morte, catástrofes naturais, que não tem nada a ver às vezes com o homem? Cai um raio na cabeça de uma pessoa, onde você coloca Deus dentro do meio? E sobretudo as guerras. Nós temos que responder a isso dizendo, por exemplo, o exemplo dos crimes passionais, pessoas que matam por amor. Então nós vamos abolir o amor, certo? E aí está resolvido o problema do crime passional. Abolimos o amor. Para mim isso é um argumento suficiente. Nós não vamos livrar o mundo das mazelas eliminando o amor ao qual nós cristãos chamamos Deus. Nós precisamos perder o medo da ciência. A ciência, ela nunca prejudicará a nossa fé. Crer ou não crer em Deus por causa da ciência, fé e razão não se excluem. Um não anula o outro. Eu sou otimista em relação aos avanços da ciência, porque ele só tem a contribuir para o desenvolvimento da vida humana. Alguns crentes têm um medo danado de que daqui a pouco a ciência vai apresentar mais e mais evidências a respeito de um vazio em relação a uma provável existência de Deus. Então este irmão crente também ainda não entendeu o que é fé e esbarra lá no primeiro ponto, de que é necessário ver algum tipo de prova ou de evidência a respeito de Deus. Cenas como estas, que eu vou passar agora, se vocês lembram, foi lá nas Torres Gêmeas, lá nos Estados Unidos, onde a gente bota Deus no meio. Onde Deus está? Qual é a parcela de culpa de Deus? Terremotos que matam milhares de pessoas todos os anos no mundo. Acidentes na estrada, ou no trabalho. Enchentes, catástrofes nacionais, a miséria do mundo depõe contra Deus. Esse é o quarto argumento, quarto obstáculo à fé. Primeiro eu disse, não podemos provar que Deus existe. Segundo Deus é uma imaginação da nossa mente. Terceiro sem Deus o mundo seria mais desenvolvido, sem religião. E o quarto a miséria do mundo depõe contra Deus. Deus, onde é que tu estás? Essa é a pergunta que as pessoas levantam, então, depois de um infortúnio. Como Deus pode permitir tudo isso se Ele existe e Ele diz que Ele é amor?
Cristãos também se debatem sobre essa pergunta angustiante. Não é uma questão exclusiva dos ateus. Também os cristãos levantam esse questionamento. Deus, onde tu estás? Nessa hora que eu estou passando dor, dificuldade, doença, problema dentro da família, dificuldades financeiras, crise matrimonial, problema no trabalho, na firma. Onde está Deus? Nós não podemos, no entanto, esquecer que grande parte, se não a maioria, ou talvez até de certo poderíamos dizer toda ela, culpa do mal, é provocada pelo próprio ser humano. E Deus paga a conta. Vou pegar um exemplo aqui, bem fácil de entender. Nós desmatamos as florestas, construímos cidades onde antes havia uma floresta, assoreamos os rios, poluímos a natureza, enchemos tudo de concreto, e aí depois chove, o que vai acontecer? O rio põe a água para fora, não tem mais vazão, não tem como a terra absorver. A água entra nas nossas casas, enchente, pessoas morrem, perdem a vida, perdem os bens, doenças, epidemias. A culpa foi de Deus? Alguém aí vai dizer, Deus, por que isso? O que Deus tem a ver com isso? Que nós mesmos danificamos o ambiente e ele, não é que se vingou contra nós, mas o ambiente ele tem uma resposta ao maltrato que nós infligimos a ele. Então, minha convicção, irmãos, é de que as dores e os sofrimentos deste mundo são provocados por nós mesmos. Em nossa condição de seres humanos, ainda que feitos à imagem e semelhança de Deus, caídos hoje. E a vida não é assim, como essa imagem, que nós somos o boneco e Deus é aquele manipulador que com fiozinhos invisíveis vai conduzindo a nossa vida. Então, se alguma coisa der errada, nós vamos dizer que foi um fio que se arrebentou. Deus permite com que nós exercitamos a nossa liberdade para fazer coisas boas no mundo. E a mesma liberdade que nos é concedida para fazer coisas boas também serve e funciona para fazermos o que é mal. Se fosse assim como muitos dizem, Deus só podia permitir as coisas boas e as coisas ruins ele deveria impedir. Por exemplo, a família sai num passeio, pega um automóvel, a estrada e pum! Acidente, morre a família toda. Deus não tem poder para impedir isso? Ele tem poder, mas não tem fiozinhos ligados assim entre Deus e nós, que Deus vai manipulando. Opa, vem um carro ali, desvia. Quando o problema do acidente talvez foi o outro motorista que bebeu, o outro motorista que dirigiu em alta velocidade, que ultrapassou na curva. Outra vez foi aquele político ladrão que desviou o dinheiro da obra e a obra foi mal executada e a curva foi mal traçada e o material é de péssima qualidade e tem um buraco. Então, você não está preso por fiozinhos. Você está livre para escolher entre fazer o bem. E nisso Deus também tem que permitir que você possa fazer o mal.